Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Perdão pelo atraso, né? Mas eu acho que agora já podemos começar. Dá mais uns 5 minutinhos enquanto as pessoas vão entrando. Uhum, Temos tempo vamos. suficiente para bater esse papo. Que bom então, que bom Consegue me ouvir então. bem? Consegue me ouvir bem daí? Eu estou te ouvindo, você Não, perfeito. Não, sim, tá tudo perfeito. tá aparecendo, Você não tá, tô, a minha imagem tá aparecendo porque para mim não tá aparecendo. tá tudo perfeito. Ah, então tá bom. Tá. Valeu então. Bom, vamos combinar o seguinte, a gente segue aquele nosso roteiro, Pode mas ser. e aí eu vou te pedir para começar, mas vou pedir só um minutinho, né? Hum, Tá. Só pode, fique à o microfone vontade. tá baixo, né? Então eu acho que eu vou ter que colocar o fone enquanto isso. Enquanto Tá. isso, eu queria só mostrar um pouquinho, certo? Que Aham, no ano que vem, né, nós estaremos aqui, né? sei. Ah, sim, E isso aqui é para maravilha. reforçar o convite para o evento que a gente espera que aconteça. Aham, E, opa, e também para deixar esse gostinho, quem já esteve aqui em Natal, né? sim, Para que queira nossa. voltar para cá. Eu estou exatamente né, em um dos pavilhões onde vai acontecer o nosso evento no mês de julho do ano que vem. Né? Uhum. E assim, para a gente ter uma ideia e já fazer o convite e incentivá-los a vir aqui participar. Aham. Ah, que bom, né? Mas vai ser um prazer muito grande estar aí com vocês. E nessa terra Ah, sim. maravilhosa. Sim, eu lembro da história que você me contou, da É, sua amiga. nossa, Natal é muito lindo. Nossa, o Morro do Careca lá atrás. Olha que bacana. Tá, e Vocês estão num hoje o lugar dia me muito ajudou, porque tá um dia privilegiado. lindo mesmo. É, né? Tá um dia bem bacana, realmente, né? Mas então, Então vamos lá. vamos lá começar, né? Pegar esse papo e falar. Bom, Fique à esse vontade. é, Você esse comanda. é, é, eu vou introduzi-la, eu sou apenas um coadjuvante aqui. Esse é essa terceira live, né, dando sequência às lives da RBot, que tem feito um grande trabalho em fortalecer essa rede, que é importantíssimo. A gente espera que ela cresça e também se fortaleça, sempre reforçando a importância do Sim. papel da pesquisa. E, bom, eu vou passar a palavra para a Gilce, da Paranaturismo, que não pode se apresentar e contar um pouco a trajetória de formação dela. A palavra é tua, Gilce. Então, bom, me apresentando, então eu sou estatística, formação, sou formada na Universidade Federal do Paraná, daí no decorrer do tempo, a minha formação é desde 87, e fiz algumas especializações, controles de qualidade e produtividade, fiz também controle estatístico de qualidade, também fiz administração pública, e daí, depois de ter feito a especialização em administração pública, também engatei aí um mestrado em políticas públicas, que eu fiz na Universidade Estadual de Maringá, que é um programa do governo, né, para capacitação dos servidores. Então, eu entrei nesse programa e fiz o meu mestrado. Sou funcionária da Paraná Turismo desde 86, trabalhando sempre na área de estatística, sempre trabalhando com o meu, né, com aquilo que eu gosto realmente, que são os dados. Então, sempre trabalhei na área.
Atualmente, a Paraná Turismo ela é uma autarquia que pertence à SEDEST, que é, né, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Bom, também, como, né, nesse tempo, trabalhei como consultora, assim, em alguns projetos específicos, às vezes contratada, também auxiliando na algumas dissertações de mestrado, doutorado, ou até trabalhos de conclusão de curso. Então, assim, né, sempre trabalhando com essa área, sempre prestigiando alunos, professores, para que eles pudessem fazer os seus trabalhos nessa área e desenvolvendo mais a área de estatística, claro, sempre dentro do turismo, né? Também atuei por 4 anos no Ministério do Turismo, fui cedida pela Paraná Turismo, a convite do Ministério do Turismo, para fazer parte da Diretoria de Estudos e Pesquisas, projetos específicos. Então, fiquei lá por 4 anos, né, 2014 até até final de 2018. Então, assim, uma trajetória mais ou menos curta aí, mas agora deixo com você, Leonardo. Conta aí para nós, como é que está a tua trajetória? A minha trajetória, ela começa quase no mesmo ano que a sua, vamos dizer, se inicia profissionalmente, né? O que é uma coisa interessante, acho que é válido a gente destacar isso, é que esse contraste nosso foi uma sugestão e muito interessante, né? Eu fiquei bem contente com esse convite por, né, uma pessoa que tem algumas diferenças, mas por isso essa rede é tão rica, né? Então, eu sou graduado em comunicação, a minha primeira graduação foi na UFRN, e também em seguida eu fiz a graduação em administração. Eu comecei uma graduação e já juntei com a outra e assim segui, por interesse mesmo, que foi desenvolvendo já no início da minha trilha profissional. Como aqui eu tinha a flexibilidade de um curso que era noturno, eu já tinha começado a trabalhar, então assim, eu começava a ter umas experiências profissionais e isso também me direcionou para uma outra área, né? Já gostando mais da área de gestão, de marketing. A partir daí, assim, eu continuei, né, mantendo essa vida profissional muito mais ligada ao mercado consumidor, né? Também com umas passagens, né, em firmas de consultoria, inclusive uma que é importante na área de pesquisa de mercado, que é a Nielsen. E lá foi onde eu consegui também eu ter um aprendizado, né, de fato, na área de pesquisa, principalmente ligada ao consumidor, né, e também a utilização de múltiplos métodos de pesquisa. Você tem desde as ferramentas de alta tecnologia a também uma mescla de metodologias que vem da etnografia, né, da antropologia. Então, isso também trouxe um aprendizado muito rico para mim. A minha história acadêmica, né, ela é recente, né? Eu fui fazer o mestrado, somos mais ou menos colegas de mestrado, porque o meu mestrado também foi em políticas públicas, no departamento de políticas públicas. Então, nós devemos ter sido pelo menos colegas de leitura, né? De fontes e referências. Estou te ouvindo, desculpa aí. Aconteceu alguma coisa em pico de internet aqui, não conseguia mesmo mais voltar. Mas desculpa aí, tá? Tá, tudo bem. Para concluir, né, assim, hoje eu estou aqui na Emprotur, a gente tem quase 10 meses. Na verdade, estou há 10 meses precisamente aqui, e uma função na área de inteligência, coordenando todos esses indicadores que nós trabalhamos atualmente. A gente pode detalhar isso um pouquinho nas próximas perguntas, mas realmente, só para destacar, a minha trilha foi um pouco diferente da tua, né? Porque eu fiz um caminho do setor privado para o setor público. A academia mesmo entrou, de certa forma, tardiamente. Então, assim, a gente se encontra aqui agora, mas depois de caminhos muito diferentes. E aí,
a gente pode falar, falando em pesquisa, né? A gente pode começar a falar sobre experiências de pesquisa. E eu sei que você deve ter muitas para compartilhar com a gente, né? A gente adoraria te ouvir. Bom, acho que temos algumas experiências, né? Eu trabalho realmente com pesquisa desde que eu entrei, então, na Paranaturismo, lá em 86. Em 87, a gente fez a primeira pesquisa para o município de Curitiba. Então, era uma metodologia que estava sendo desenvolvida pela Embratur. Tinha sido aplicada uma pesquisa piloto para testar a metodologia na cidade de Vitória, no Espírito Santo, né, como capital, uma grande cidade. E daí, com essa metodologia já testada pela Embratur, eles nos passaram e a gente também, eles veio o técnico da Embratur, o professor Arnaldo, ele veio a Curitiba nos auxiliar, ajudar, montar as pesquisas, montar a equipe. Na época, nós fazíamos todas as pesquisas, né, desde então até chegar aí a pandemia, se fazia pesquisa direta com o turista, né? E nessa época, inclusive, a gente fazia as pesquisas direta, né, como a gente diria, na rua mesmo, porque nós fazíamos nas rodovias para entrevistar o turista que estava saindo de carro, né, nas rodoviárias, no caso na rodoviária do município e aeroporto da cidade que tinha. Desde lá, começamos fazendo todas as pesquisas aí e fechando esse pacote de pesquisa, assim, um trabalho que eu gostei muito de ter feito, de ter realizado, foi em 2012, 2012 não, em 2014, mais precisamente, nós publicamos um documento que foi denominado Estudo Estatístico 20 anos de Turismo, que compilamos 20 anos de pesquisa dentro do estado do Paraná. Então, a gente compilou as pesquisas. Na época, a gente já tinha realizado pesquisa Curitiba como capital, Foz do Iguaçu, por ser uma das maiores cidades e que tem um maior fluxo turístico, e também as outras 3 cidades do estado, que é Cascavel, Londrina e Maringá. E também a gente fez pesquisa em 2 regiões, as pesquisas mais voltadas para o verão, que é dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e o litoral do Paraná, porque o nosso litoral ele é um litoral pequeno, são apenas 7 municípios, e ele tem uma característica que praticamente ele é afunilado. Então tem 2 rodovias de acesso pelo Paraná, uma que é a Estrada da Graciosa, que, né, ali então tem um fluxo pequeno, uma rodovia grande e também tem um outro acesso via que vem da rodovia de Santa Catarina. Então é fácil você fechar todos e ter as saídas. Então, assim, realmente foram trabalhos assim muito, muito bacanas, muito importantes para o Estado, que auxiliaram em muitas decisões e auxiliaram com certeza aí os municípios, auxiliaram, claro, as decisões do próprio governo do Estado. E era um trabalho assim que eu gostava muito de realizar, porque a gente estava em contato com as pessoas, a gente ouvia o turista. Então eu digo porque por muitas pesquisas eu sempre estive presente, selecionando equipes, treinando, supervisionando. Então eu participava das nossas pesquisas do todo, então desde a elaboração até a divulgação, onde que ia ser, como que ia ser, e também depois trabalhando com os dados. Então assim, eu acabava fazendo, que às vezes a gente dizia, eu fazia o trabalho de capa contra capa, porque tinha que começar tudo, elaborar formulários, questionários, passar por crivo, a gente era tudo... E daí tinha que mandar para a gráfica, né? Então, assim, era um trabalho que uma pesquisa,
na época, para ser realizada entre começar a elaboração dela, a execução, a tabulação, era em torno de, no mínimo, 60 dias, com dedicação. Por quê? Você tinha muitos percalços para seguir aí, né? Por conta de que você não podia simplesmente aí, era tudo ali online, tudo virtual, tudo, né, uma coisa. Então, assim, os formulários, eles tinham uma dificuldade para serem elaborados, muitas vezes a gráfica se equivocava, fazia na cor errada, porque como nós tínhamos a questão da fronteira, então a gente também fazia os formulários não só no idioma em português, mas a gente também traduzia e também imprimia os formulários em espanhol e inglês. Por quê? Os pesquisadores que iam estar fazendo ali a linha de frente, fazendo essa interface, eles eram selecionados e também eram bilíngues. Mas, às vezes, ali na hora, você não tinha o pesquisador realmente bilíngue falando inglês. Tinha o pesquisador que falava espanhol. Mas de posse do formulário, né, ele conseguia. Aí, né? São problemas operacionais, mas normalmente é na parte operacional que vem essas dificuldades, né? Você pensa, planeja uma série de situações, né? Exatamente. A parte mais, vamos dizer, da pesquisa, a parte mais estratégica, intelectual, o estudo em si, mas a execução da pesquisa, ela traz essas dificuldades. O recurso, a alocação do pessoal, acontece essas coisas. Né? Então, e infelizmente influencia no resultado final do trabalho, mas quando a gente começa, né, de fato, a trabalhar nessas pesquisas, a gente compreende, né, que de onde nascem alguns problemas e que a gente passa também a não somente sermos pesquisadores, mas gestores, né, de um estudo, né, que também passa por isso, administrar esses detalhes, como você falou, a gráfica, a cor do formulário, está legível, não está, né. Exatamente. Então, isso sim era uma coisa, eram dificuldades, eram desafios que a gente ia superando, ia vencendo, né? Então, assim, hoje, quando você vê a facilidade que nós temos, né? Então, mas, assim, foi sempre um aprendizado, foi uma tarefa aí que nos trouxe muitos benefícios, com certeza, né? Queria comentar com você também de uma pesquisa também que a gente fez, uma parceria grande no Estado, que foi a pesquisa da cadeia produtiva do Estado do Paraná. Essa pesquisa foi uma parceria muito grande com o IPARDES, que é o nosso Instituto de Pesquisa Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que ele é para não dizer. E essa pesquisa da cadeia produtiva, ela foi traçada uma amostra para todo o Estado. Na época, o Estado já era categorizado, então a gente já tinha as regiões turísticas. Na época, o Estado tinha 10 regiões turísticas e foram traçadas amostras para cada setor dentro de cada região. Então, assim, a gente aplicou ao todo, no Paraná inteiro, foram aplicados mais de quase 8.000 questionários, atingindo aí os setores de gastronomia, hospedagem, agenciamento, transportadoras. Foi também feita a pesquisa com o próprio residente, então com o morador, para ver qual que era a opinião dele. Foi feita pesquisa, e daí também com o turista, com alguns turistas. Então não era uma amostra muito grande com os turistas, mas era uma amostra para entender aquele momento que estava sendo feita a pesquisa daquela região, daquela localidade, quando eram localidades maiores, de maior porte, com maior fluxo de turistas. Então, assim, esse foi um trabalho realmente muito árduo, ele despendeu o ano todo. Nós iniciamos a pesquisa em fevereiro e fomos fazendo por etapas as regiões,
éramos 2 coordenadores, né? Eu coordenando pela parte da Paranaturismo e o senhor Marino e o senhor Fred pela parte do IPARDES. No IPARDES tinham outros também colaboradores, também é uma equipe, e na Paranaturismo também tínhamos outros colaboradores, mas nós que ficamos na linha de frente. Então, a gente fez aí, ao longo do ano, foram mais de 180 dias na estrada, indo nos municípios, treinando o pessoal, recrutando pesquisadores para fazer a pesquisa naquele município. Então, aí nós tivemos 170 municípios que foram pesquisados, que tiveram pelo menos alguns dos seus equipamentos pesquisados. Também foram pesquisados atrativos. Então, assim, foi realmente uma varredura bem grande no Estado. Os documentos todos estão publicados no nosso site, no site do IPARDES. Então, isso foi no ano de 2006, a pesquisa que foi feita, e os resultados eles foram divulgados ao longo de 2007 e 2008, que fechamos tudo, né? Porque eram muitos formulários para analisar, e todos os formulários eles eram analisados manualmente, muitas questões, algumas vezes tivemos que retornar, às vezes por ligação, alguma coisa para completar alguma questão que não tinha ficado claro, o pesquisador de repente podia ter esquecido. Então, assim, coisas que foram julgadas importantes, a gente retornou. Então, assim, foi um trabalho bem árduo. A gente executou em 2006, mas a gente começou as discussões para a elaboração de todos os questionários em 2004. Tivemos participação da Embratur na época, de pesquisadores da Embratur, técnicos e de outras pessoas que participaram para auxiliar na elaboração de todo esse arsenal de trabalho aí que foi realizado. Mas foi um trabalho muito bonito. Claro, foi árduo, mas a beleza de você ter um trabalho aí publicado realmente foi gratificante no final. Conta aí para nós alguma coisa dos teus trabalhos assim que foram mais gratificantes. Bom, a minha história aqui é um pouco diferente, como eu te falei. Estou 10 meses aqui, mas não por isso, né? Começa pelo meu processo de contratação. Eu fui convidado para uma entrevista e me explicaram, né, a situação, para que função era essa. Mas uma certa condição que eu coloquei, né, porque eu já estava numa fase de buscando outro percurso na minha carreira, era que eu gostaria de que esse papel ele tivesse mais presente na tomada de decisão e que não fosse visto como um repositório de dados, porque muitas vezes é tratado dessa forma. Você tem um setor de estatística. O setor de estatística ele passa a ser aquele que coleta dados, cria relatórios, produz relatórios e joga dentro da gaveta. E eu falei, olha, tem que tirar da gaveta. A minha proposta é essa. Mas, felizmente, a gente hoje tem uma gestão que tem uma cultura organizacional muito voltada para isso, para trabalhar também baseado em dados, né? Então, assim, mas por que eu estou colocando isso? Eu chego aqui e descubro que, por anos, não foram feitas pesquisas pela Embratur, né? Então, você tem, desde 2012, pesquisas feitas pela FEComércio, que são importantes, que tem uma validade de dados que eu tenho utilizado, inclusive, para fazer uma análise junto com outros dados que a gente consegue, né, para validar algumas coisas e buscar certa coerência, né? Mas, convenhamos, a FEComércio ela tem objetivos específicos, que não são somente o turismo, né? O comércio e outros tipos de serviços, e que, embora o turismo congregue toda uma cadeia, né, de dezenas de setores, mas ela também para por aí, nas pesquisas de demanda. Então, assim, eu encontro uma situação de não havia série histórica própria,
um setor que talvez era mais burocrático no sentido de coletar alguns dados. E eu conheci o trabalho que era feito, é engraçado isso, mas eu gosto de contar, porque eu não conhecia a pessoa, ela tinha saído e foi um espaço, um gap de 3, 4 meses. Então, durante esse tempo todo também, não se fazia nada. Eu peguei o laptop que ela usava e eu acessei as pastas. E aí eu fui conhecendo, né, assim, o que é que ela faz aqui? Então, tudo bem. Então, assim, eu separei as coisas pelo menos em 2 grandes temas, né? A performance, né? Mas esses monitores, esses indicadores econômicos que a gente já acompanha, né? No turismo, que aí vai passar pelo fluxo, ocupação hoteleira, uma série de coisas, o fluxo no aeroporto, a gente vai ver também o emprego, né? E também outra questão, que é relacionada mais à mercadológica, né? Que eu acho que é onde eu poderia acrescentar mais pela minha experiência no mercado. Então, a gente trabalhando já pesquisas para fazer planejamentos da comunicação das ações. E aí, né, já aproveitando também esse contexto agora da pandemia, que a gente foi se aproximar dos operadores, dos agentes de viagem, para fazer alguns estudos, né, buscando um alinhamento estratégico, como seria, né? Então, assim, vamos dizer que é um olhar para o passado, porque o que aconteceu, o desempenho, um olhar para o futuro, o planejamento. Então, alguns dados, né, sempre, algumas pesquisas voltadas mais com esse interesse de posicionar o destino, né, e outras pesquisas para ver o resultado disso. Até para poder também dar o respaldo das ações, né, a justificativa. Por que eu estou alocando recursos em tal região emissora? Porque a gente coloca recurso em tal canal de comunicação, né? Então, assim, a proposta foi muito essa. Eu não tenho uma equipe, né? Eu trabalho junto com a equipe de marketing e eles me apoiam, mas a parte de dados eu estou sozinho nesse momento. A gente espera crescer, né? Até porque eu percebo que a partir dos gestores o trabalho começa a ganhar relevância, né? A partir do momento que você tem um apoio dentro da organização, né, você vê os gestores utilizando esse material que você está criando, então você tem mais respaldo. Então, assim, em princípio, eu cheguei com uma pesquisa que já estava sendo encaminhada, eu já comecei na autoestação, pela Fé Comércio, então pensando, vamos deixar, né? Mas eu chamei eles para conversar e a gente fez uma adequação. Eu olhei todo o material feito anteriormente e fiz algumas sugestões de coisas, por exemplo, de como a gente fazer uma espécie de rastreio de dados que normalmente a gente não tinha. Por exemplo, hash, por exemplo, as origens que não são diretas, né? A gente conseguir participar do planejamento das questões, né? Pensando do ponto de vista nosso, colocar um pouco da nossa perspectiva, né? E isso teve um impacto, né? Para a gente, né? A gente precisava alinhar isso. Você está me ouvindo bem, Ju? Você está chegando o áudio direitinho? Está chegando, está com um pouquinho de chiado agora. Começou agora, alguma coisa aconteceu aí, uma interferênciazinha, mas... Tá. Bom, se tiver, por favor, me fale. Eu recebi umas mensagens aqui que não tá bom. Eu perguntei. Continua, tá com chiado, não sei porquê. Tava tão boa, tava bem boa. Tá. Bom. Continua. Tá, voltando aqui. Antes de fazer qualquer pesquisa, ir a campo mesmo, né? E aí veio a pandemia. Né? Eu não sei se vocês fazem pesquisas em períodos diferentes, né? Também ver a bastação, ver a evolução, né? Em relação, pelo menos, a um recorte trimestral, quadrimestral. Meu desejo é que a gente possa fazer esse acompanhamento e não fique só com a autoestação, porque percebemos uma diferença, né? Mas o que a gente tem feito uso? Através de ferramentas de inteligência, né? GDS, né? E outros parceiros, né? E assim a gente consegue o quê? Pegar dados de fluxo, dados de origem, dados de busca,
e, por enquanto, tem nos auxiliado, pelo menos para que a gente não fique totalmente cego, né, no nosso planejamento, que é uma grande questão. Então, assim, durante esse processo da pandemia, nós começamos a fazer alguns estudos aqui com o nosso trade, para ver, mensurar impactos, entender a situação, né, da sobrevivência das empresas, a situação do emprego, né, e também ver como é que eles estavam priorizando, né, quais eram os assuntos prioritários naquele momento, e repetimos isso ao longo desse percurso. E também, como eu disse antes, a gente se comunicou com o trade, né, os agentes de viagem, operadores, consultadores, companhias aéreas, que são geradores de demanda, né? Porque entendemos o seguinte: o consumidor naquele momento, o viajante, ele poderia até ter o desejo de viajar, mas ele não saberia nem para onde ir, né? Então, assim, e talvez a pessoa não tivesse nem muito no ânimo de responder. Tá. Tá aumentando o chiado, Leonardo. Tá, deixa eu dar aqui, talvez melhore. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Tá. Aham. Então, assim, a grande dificuldade nossa, e entrando, né, no próximo tópico, foi justamente que veio a pandemia, né, e ficou alguns métodos, né, de coleta de dados, nos distanciou, porque, enfim, paralisou o setor, né? Então a gente entendeu que também não era o momento de fazer algumas abordagens, né? Até considerando um cenário, pensando, né, nas pessoas, a gente, como é que eu vou falar em viagem, pandemia, né? A gente Isso. todo esse cenário, pensar no retorno seguro, e quando fosse seguro. Enquanto isso, a gente conversava mais com os operadores, né, para entender também por saber que, como eles estão próximos do turista, do consumidor, eles têm uma certa capacidade também de organizar informações. A gente conseguiria fazer pelo menos essa medição de como é que está o estado de procura, o interesse, e assim vimos acompanhando, né, até o momento, fazendo algumas análises. Não só pensando nesse curto prazo, porque começaram a vir várias pesquisas no horizonte muito curto prazo, assim, quando as pessoas voltam a viajar até onde, né? E replicar, né, diversos estudos, a gente resolveu parar, já tantas análises, né, delas, falando a mesma coisa, que a gente pode buscar outra. E aí começamos a pensar numa perspectiva de médio e longo prazo, né? Pensar a imagem do destino, pensar quais eram os novos critérios, né, as variáveis, né, para esse futuro da viagem, né, para frente. Porque sabia que no momento que eu for retornar... Está cortando bastante, Leonardo. Sério? Agora começou a cortar, quase, né? As últimas frases. Está perfeito. Hã? O seu áudio está perfeito para mim. Então tá. Mas tudo bem, pode... Então, assim, tendo em vista essa dificuldade, eu acredito que vocês, né, também tenham passado, né, por alguns problemas nesse gap, né, da pandemia. Uhum. Ter compartilhado também como vocês Então, assim, no momento, apesar de a gente ter feito, né, ter uma série histórica robusta, né, como eu disse para você, até 2012, de 2012 para cá, a gente também não fez mais pesquisa. Então, assim, essas pesquisas, elas eram praticamente em 3 etapas por ano, em algumas localidades, Curitiba até 3 ou 4, Foz do Iguaçu, litoral, então na alta e na baixa temporada. Então, assim, a gente fazia realmente nesse sistema. Mas daí, por razões aí de recursos e algumas questões, as pesquisas deixaram de ser executadas, porque essa questão realmente ela não é uma coisa muito barata. E aquilo que você falou, eu acho que, né, bem pertinente, a questão de, muitas vezes, você fazer as pesquisas e tal, e elas irem parar na gaveta.
isso não é um privilégio seu e nem meu, nem nosso aqui do Paraná. Muitas vezes elas foram parar na gaveta, então, assim, a estatística, os dados, eles não tinham, assim, esse cunho de realmente auxiliar os planejadores, auxiliar a diretoria de marketing, isso a gente sentia. Então, foi se criando uma cultura de usar os dados para ter esse embasamento, né? Então, assim, eu acho que a gente foi criando isso e foi valorizando, mas chegou um momento que isso não foi possível. E daí, em 2012 a gente fez as últimas, 2014 então a gente fez esse trabalho, essa compilação, e daí coincidiu que eu terminei o meu mestrado e recebi a proposta para ir para o Ministério, e daí, infelizmente, a sua equipe, me coloco junto com a sua demanda, tá? Eu também era praticamente uma equipe, tá? A minha equipe realmente tinha sido desmantelada por alguma razão, então eu estava sozinha naquele momento, e nós estávamos, então, trabalhando com dados secundários. E agora, retornando para cá, né, terminou meu tempo de ministério, foi um tempo muito bom, mas, retornando, ano passado, a gente começou, então, a tentar recuperar alguma coisa, então começamos a recuperar aí, mas daí, ainda só trabalhando com dados secundários, trabalhando com dados das demandas de fluxo rodoviário, fluxo aéreo, então, trabalhando com essas questões, utilizando bastante a questão das pesquisas do Ministério, né, que é a pesquisa da demanda internacional, agora saiu a demanda doméstica, né, então agora também temos mais uma linha de dados para poder trabalhar. Então, assim, e agora eu estou com 2 pessoas, né, um estagiário e um residente, e estamos aí tentando agora dar um fôlego e fazer as pesquisas. Sim. Com isso, entramos, né, chegamos a questão da pandemia. A pandemia realmente nos pegou de surpresa, e eu digo de surpresa porque nós tínhamos esse ano um recurso, tínhamos conseguido colocar o recurso para esse ano para executar a pesquisa no estado do Paraná. Então, nós íamos retomar uma pesquisa de demanda doméstica para o estado. Então, já estava tudo, assim, pelo menos encaminhado, né, para o ano, e com o advento da pandemia, claro que todos os recursos para essas coisas, tudo foi recolhido por conta de aplicar na saúde, né? Então, e não tínhamos nem por que fazer uma pesquisa, gastar um valor dessa natureza para fazer uma pesquisa sem público, né? Mas a gente já estava com essa previsão, então íamos retomar, íamos fazer uma pesquisa aí para o Estado, praticamente íamos retomar o estado todo com a pesquisa de demanda doméstica. Ia ser um trabalho bem bacana, o projeto estava bem bacana mesmo, e infelizmente não foi possível. E daí, com a questão da pandemia, aí, entrando um pouquinho mais efetivo nessa questão da pandemia, a gente, então, surge aí a questão da rede, de fazer as pesquisas, né, então eu acompanho, né, a rede desde o início, e fomos trabalhando ali a questão, mas num dado momento, por questão de celeridade, a empresa e os conselheiros aqui quiseram que a gente fizesse a pesquisa à parte, não esperando que a rede fizesse. Então, eu acabei saindo daí, né, assim, me retirando temporariamente, pedi, né, com algumas questões, o formulário estava praticamente pronto, né, porque eu tinha participado de todas as discussões, inclusive com a equipe de Foz do Iguaçu, também nós estávamos uma discussão específica com eles para fazer a pesquisa lá, porque Foz do Iguaçu, né, por conta do impacto realmente ser muito grande ali, o fechamento das 2 fronteiras internacionais, o impacto foi bem grande, e eles estavam querendo também fazer a pesquisa lá.
Então, aí nós fizemos a pesquisa, e daí, nesse pacote do CEPATUR, do nosso Conselho Paranaense de Turismo, fizemos 3 pesquisas. Num primeiro momento, e depois, agora estamos retornando, fizemos a segunda edição. Nós fizemos com todos os setores do turismo, então, principalmente os que eram os cadastrados no Cadastur, mas também colocamos na rede social para que todos pudessem participar. O Sebrae também ajudou com divulgação, FEComércio, enfim, pegamos aí uma amostra bem boa. Pudemos fazer uma análise bem bacana, a gente conseguiu fazer análise pelas regiões turísticas, fazer uma análise específica por setor, então, assim... Como tem sido, em termos de colaboração? Então, a primeira pesquisa, nós tivemos uma colaboração bem grande, nós conseguimos perto de 1.200 retornos aproveitáveis. Então, assim, quer dizer, que a gente aproveitou realmente, fora aqueles que a gente teve que desprezar. Mas a gente considerou um retorno bem bom, bem bacana. Inveja desse número. Aí agora, depois a gente fez uma pesquisa na sequência com o turista potencial, que a gente chamou de turista potencial, e para conseguir esse turista potencial que ele estava dentro de casa, a gente utilizou as redes sociais, claro, usamos o cadastro do Cadastur também, daí com os e-mails pessoais. Então, a gente separou os e-mails pessoais, porque mesmo ele sendo um empresário, ele é um turista. E também a rede de servidores do Estado. Então, a gente enviou esse para o nosso mailing, 2 servidores de todo o Estado. Né? E também aí com o apoio das prefeituras municipais e tal, também a gente pediu para que eles repassassem para os seus servidores. Então, tivemos aí um bom retorno também. A gente, fora 2 estudos que foram realizados pela UERJ, o mercado interno, eu consegui, assim, há muitas dúvidas, o mailing de diversos meios de hospedagem, né? e-mails de pessoas que se hospedaram lá em 2019, 2018. Então, a gente pode chamar de potenciais turistas porque já estiveram aqui. Né? Então, através de conhecendo, sabendo que é o nosso nós chegamos até isso. Já pedia desde que cheguei aqui. Com a pandemia, pude também assim, ter um pouco mais de argumento e sensibilizá-los. Né? Porque também foi o tempo até que percebesse a importância desses estudos, de mapear em alguns aspectos. Então, assim, eles começaram a abrir, né? Cada empresa tem algumas políticas, mas no sentido de colaborar. Não é fácil. Mas conseguimos chegar a coisas muito interessantes. Né? Mas, de fato, hoje, né, pensa em indo para a questão de metodologias, talvez formas, métodos, né, então, vamos dizer, não traga uma experiência que eu quiser abordar alguém. Presenciais são importantes ainda. Sim. Mas, existem situações que a gente talvez reduzir isso, né? Até reduzir esses custos, até do que você falou mesmo, custos muito caras e às vezes a gente vai avaliar esse impacto final, né? Hoje, como o comportamento geral ele tem modificado, agora com a incerteza tão grande, né? Então as imagens acabam sendo mais curtas e mais variáveis. Então a gente tem buscado outras fontes, né, de informação para tentar ser mais assertivo. Então, assim, e outras complementares. Você falou do peso, a pesquisa de demanda internacional, e assim, eu me pergunto, vocês observaram vocês para tentar ter a coerência daquelas informações? O meu questionamento Repete, porque cortou bem na tua pergunta. Vocês já se perguntaram, né, sobre aqueles dados de fluxo internacional do Estado de vocês, né?
considerando que eu vejo aqueles dados e olho os dados de entrada no aeroporto, dados de outras fontes, e eu vejo uma certa inconsistência, porque são dados de entrada. Tá? Então, assim, talvez ali no país, mas ele não acompanha o caminho, né, que esse turismo internacional ele faz dentro do país. Isso, quer dizer, é um estudo de portas de entrada, tá? E não né, chama de demanda, né, demanda para o país, não para o Estado. Então, eu olho para aqueles dados com muito cuidado, muito sensível, né? E que por isso a gente precisa de outras ferramentas para fazer esse acompanhamento. Porque, de fato, os números que aparecem para cá estão muito distantes do que de fato é internacional. Embora na proporção, né, ele esteja correto. Mas tem muita informação que ela está e é por isso que a utilização das múltiplas metodologias, né, elas são importantes para que acompanhe, né, ferramentas, né, de inteligência, por um lado, né, é um pouco da colaboração do trade, se as fichas de reserva de fato tivessem placado, né, mas, enfim, ali era um sonho, né, uma idealização, né. Mas a questão aí são duas leituras, no caso, né, da questão da demanda internacional, né, são, como você disse, portão de entrada, então, quer dizer, o número de entrada de turistas internacionais, quer dizer, o número, ele é único, mas ele passa por vários lugares, né. Então, assim, pelo fato de eu ter feito muito tempo, acompanhado a pesquisa e também feito a pesquisa da demanda doméstica para Foz do Iguaçu, então a gente conhecia e acompanhava, e esse dado ele não estava muito longe, não. Ele era muito, assim, bastante expressivo para nós. E até para o estado, né, no caso, e também para o município de Foz do Iguaçu, que ele é bem expressivo, né. Então, agora, se a gente olha o número, o percentual por local visitado, daí você tem aí uma demanda, né? Mas eu entendo o que você diz, porque também você tem a questão do número, do fluxo, né? A pesquisa ela é feita no portão internacional e na saída do turista. Então, a gente sempre vai ter aí um peso muito grande para São Paulo e Rio, por conta do número de voos. Sim, Exatamente. E eu acompanhei de muitas discussões na época que eu estava no Ministério, então, às vezes, tem algumas perguntas que eu acabo, né, meio por conta disso, de ter participado com consultores internacionais e tal, analisando essa questão. E realmente a gente não vai conseguir ter esse dado assim tão robusto, a menos que você realmente faça a pesquisa. Mas daí aquilo que você disse, as metodologias, então elas são, você vai ter uma metodologia diferente em cada local. Por mais que a gente tente, mesmo agora via rede, né, tentar criar algumas metodologias, a gente tá trabalhando nisso, né, está desenvolvendo essa questão. Nós tivemos aí a pesquisa que foi feita agora, mas ela foi feita com uma metodologia, só que é uma metodologia que ela é frágil também, porque nós estamos usando uma ferramenta online. Eu não estou chegando realmente na pessoa, né? Então é diferente, é difícil. Então, mas foi uma metodologia igual para todos. Todos passamos pela mesma, né? Então, eu falo isso porque esses dados, às vezes, são apropriados pela mídia, por exemplo, imprensa, veículos de imprensa e tudo mais. E, às vezes, por N razões, né, não há um questionamento, não alguém que possa trazer mais experiências, né? Então, e aí se apropria dos dados, às vezes como equivocado, e depois esses dados vão para a boca de pessoas. Então, às vezes é um representante de uma entidade importante, né, que está falando que o nível do turismo é muito mais verdade do que é fato, quer dizer, há, né, algumas coisas e assim eu sinto que
caso em particular específico é como houve um cuidado, né, de observar os dados criticamente, né, fazer um ajuste para validar algumas coisas, né? Então, assim, há muitas lendas urbanas aqui sobre o tamanho do fluxo, o tamanho do PIB, etc. Né? Sim. Felizmente, hoje, com o auxílio, você falou aí de uma parceria com outra secretaria, talvez, mas um instituto voltado para o desenvolvimento do Estado, né? Que é uma coisa importantíssima, porque eu vejo aqui, né, a gente pensa o turismo não como uma caixinha separada. Né? Eu gostaria que a gente tivesse, por exemplo, uma articulação com tributação, desenvolvimento econômico, cultura, né, para que a gente pudesse trabalhar junto. Mas, normalmente, né, assim, infelizmente, se vê muito como uma coisa separada, né? E a economia do turismo é isolada das demais. Mas, muitas vezes, eu preciso também de apoio, né, dos órgãos, né, porque eles está na atribuição deles, inclusive, acompanhar algumas coisas, alguns indicadores sociais. Então, assim, essa integração é importante, que a gente possa trazer dados mais assertivos. Com certeza, com certeza, né, a gente tem, e acho que agora a gente também conseguiu, está conseguindo também trabalhar mais em parceria, acho que a questão das parcerias aí, para a gente conseguir avançar nesse processo. Como se diz, já não se tem mais o recurso que a gente precisava, já não se tem, em algumas questões, a condição de fazer. Porque uma coisa é você fazer pesquisa num aeroporto. Quando você tem um município que ele tem digamos assim, o portão de entrada principal dele, do turista mesmo, é aquele, ou rodoviária. Mas no nosso caso, do Estado, quando a gente pensa em Estado, vocês não deve ser muito diferente, o grande fluxo, o nosso grande público, ele vem pela rodovia. Ele vem no carro próprio. Eu já fiz várias vezes. A PNAD foi em evidência. Sim, a pesquisa agora, né, do IBGE, né, ela trouxe isso. E eu fiz um estudo há um tempo atrás também, que nós realmente identificamos isso. Que o nosso turista, ele estava dentro do estado do Paraná, né, ele estava num raio de 200 a 300 quilômetros. Então, assim, não, mas esse é o turista corriqueiro. Mas é o turista que vem várias vezes, que é o meu turista. É aquele que mantém o hotel ativo, é aquele que mantém o restaurante. Eu estou a Curitiba, do nosso litoral, né? Nós estamos aqui a 80 quilômetros, nós estamos... Mas eu sou turista lá, eu vou lá para desfrutar, aproveitar a praia e tal, mas ele está aqui, é quase meu quintal, né? Então, assim, mas eu preciso valorizar isso. Então, agora, as pesquisas também aprofundaram isso, né? Trouxe, né? Que nos obrigaram a olhar para dentro. Já deveria. Exato. Mas aí descobrimos que o turista está aqui também, do nosso lado. Ele está aqui, ele está aqui do lado. E foi a pesquisa que a gente fez aqui com o nosso turista, pedindo justamente a questão da distância que ele iria percorrer. E o pessoal do conselho ficou muito surpreso em ver isso e concretizado. Né? Eu vou te interromper, desculpa, aqui a gente tem 2 minutos para se despedir, infelizmente passou o tempo. Eu vou pedir desculpa pelas questões técnicas aí, quem não conseguiu ouvir bem, né? Espero poder conversar outra hora. Agradeço o espaço, né? Que o convite da Giovana, e me desculpa por esses contratempos, né? Uhum. Eu também agradeço muito, fiquei muito lisonjeada quando a Giovana me fez o convite, até fiquei surpresa, né, não esperava participar de uma live da rede, assim, né, mas enfim, realmente foi uma experiência bem bacana conversar com você, com certeza teríamos aí muito mais, mas enfim... Vamos continuar aí, vamos conversar outras vezes. E um prazer enorme fazer parte dessa rede, desse trabalho, dessa construção, dessa rede brasileira dos observatórios de turismo. Acho que estamos no caminho certo.
Isso. Então, gente, agradeço. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Obrigado por tudo, pelo convite. Obrigada. Até. Tchau.